Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre anunciar o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E quero ler dois versículos que estão em Atos, capítulo 20, e o versículo 27, primeiramente, porque diz assim na linguagem atualizada: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E o versículo 20 agora, que diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Amados, é tão importante aqui que o apóstolo Paulo é usado aqui com maestria na igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, quando a igreja iniciou, depois de Deus ter comissionado os discípulos. Jesus comissionou antes de subir aos céus, ele comissionou os discípulos e discipular as nações. E aqui, então, a igreja estava em ação, estava intensamente envolvida nesse projeto, nesse propósito, que eu costumo dizer, mais fantástico desse universo. E aqui nesse versículo 27, o apóstolo diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, quer dizer, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus. Todos que Deus chama, escolhe, certa fase, momento da sua vida, Ele nos capacita também, Ele capacita os seus chamados, seus eleitos, seus escolhidos, para anunciar todo o plano maravilhoso que Deus tem com a humanidade, todo o propósito, toda a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E aqui nesse versículo 20, voltando um pouco, que eu li também, versículo 20, então diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E o que é proveitoso? Veja bem no versículo, no final do versículo 24, eu vou ler todo o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do reino de Deus. Ele sabia, ele tinha realidade, foi chamado, que foi escolhido para discipular as nações, para que o Evangelho fosse, o reino de Deus chegasse a todas as pessoas da face da terra. E aqui, então, no versículo, voltando no versículo 20, na última partezinha, diz assim, vou ler novamente todo o versículo: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, que a orientação que o Senhor deixou para anunciar, tanto publicamente como de casa em casa, isso é muito importante. As pessoas sendo pastoreadas de casa em casa. Nós usamos o termo células pastoreadas de casa em casa, porque o Senhor diz ide, né? Muitas das vezes ainda estão no vinde, mas o Senhor diz ide e fazer discípulos. Então nós precisamos ir para onde há pessoas.
ali nas casas, tem pessoas, tem famílias inteiras ali, necessitadas de serem evangelizadas, consolidadas, discipuladas. Isso que o Senhor tem no seu coração. Isso deve estar pulsando forte no nosso coração também. Esse amor pelas pessoas, para evangelizá-las, para que o Espírito Santo possa usar nós através do Evangelho e gerar vidas novas e dar crescimento e se multiplicar. Então é isso que Deus quer, que tenhamos no coração esse desejo ardente, essa vontade. Ele quer operar esse querer e se efetuar da boa vontade em cada coração. E visa fortalecer, crescer e multiplicar. Haja multidões, o reino de Deus em toda a terra. Mas começa com uma pequena célula. Começa ali, fortalecendo, dando crescimento, multiplicando a célula. Assim, o Evangelho vai gerando vidas, vai dando crescimento, vai havendo multiplicação. É uma expressão de amor em relação às pessoas, em relação a esse povo que ainda não conhece, ou se conhece apenas, como Jó falou, de ouvir falar. E muitas pessoas hoje que conhecem Deus de ouvir falar. Lembra aquela passagem que Jó disse, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Amados, quando nós evangelizamos, quando nós consolidamos as pessoas, discipulamos elas, e esse é o meio maravilhoso, fantástico, de ir nas casas, ter ali aquela célula, gerando vidas. Amados, isso é tão extraordinário, tão tremendo, tão maravilhoso. Nós precisamos se apaixonar pelo Senhor em primeiro lugar. Aí seremos apaixonados aquilo que está no coração dEle, a vontade dEle, o propósito dEle, o plano dEle. Por isso volto nesse versículo 27, aqui Paulo diz, veja bem, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, quer dizer, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus. E aqui nesse versículo 20, novamente, retomando, ele diz, tanto publicamente como também em casa. É bem próximo. É fantástico para desenvolver o relacionamento. É uma família, mano. A casa já temos a visão natural. Ali naquela casa tem uma família. Pois Deus quer justamente também uma família. Que a igreja é a família. A célula é uma pequena família. E ali nós teremos liberdade. O Espírito Santo vai estar ali cooperando para que esse projeto, esse propósito, continue. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais e mais pessoas também possam começar a ter essa experiência de anunciar a vontade de Deus, o propósito de Deus, todo o plano maravilhoso que Deus tem elaborado nas minúcias, nos detalhes. Então assim estaremos cooperando para que o reino de Deus, a vontade de Deus, chegue em todas as esferas da sociedade. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu grande amor. Eu creio, Senhor, que estás nos constrangendo cada vez mais com o Teu grande amor, nos dominando, Senhor,
porque iremos realmente crer e ter um futuro glorioso, cheio de esperança, Senhor, não só para nós, mas para muitas e muitas pessoas, Pai, que estarão também fazendo parte da tua grande família em toda a terra. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, e shalom, shalom a todos.